Bem-vindo hoje ao estudo na palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, junto com o Bob Cornell, Lauren Lawson e o Jim Woozy. Estamos felizes de estar com você hoje. As coisas que estamos estudando têm sido muito necessárias. Se você está conosco, você sabe o que estamos falando. Mas eu quero ser honesto com você. Mesmo que eu tenha gostado e tentado ensinar a parte da palavra de Deus, existem algumas partes que nós gostamos mais. A parte que vamos falar agora, e eu acho que é óbvio, é fácil de falar. E nos mostra a coisa mais maravilhosa e gloriosa do que vai acontecer no futuro para aqueles que amam a Deus. E no último programa oramos para as pessoas serem salvas, e eu creio que houve alguns que foram salvos. Bem, o que vamos estudar nos próximos dias, você fará parte disto para toda a eternidade. Em outras palavras, a sua existência eterna vai estar naquele lugar chamado céu. Vamos começar com o 9º versículo, e talvez vocês queiram dizer algo do que estamos falando aqui, antes de sairmos. Irmão Swaggart, para aqueles que aceitaram ao Senhor e oraram com você no último programa, eles não têm que ver a segunda morte, não estará lá. Muito bom, porque Cristo, muito bom. né? Eles somos colocados em Cristo no momento que cremos e aceitamos Ele como Salvador. Cristo tomou aquele julgamento da lei quebrada no nosso lugar. Ele aceitou na cruz. Muito bem. Temos a primeira morte. Se você tem a segunda morte, você tem que ter a primeira, certo? Certo. Muito bem. Certo. Qual é a primeira morte e qual é a segunda morte? Bem, existe a morte física e a morte espiritual. Agora, todos os seres humanos, né, dado ao homem morrer uma vez só e após isso o julgamento. Isso é físico. Com licença. Vamos dizer desta maneira, Jim. A primeira morte é quando aquela pessoa está sem Deus, né? Estão sem o Senhor. Nunca aceitaram ao Senhor, estão separados de Deus, estão mortos para Deus. A segunda morte, como eu vejo, seria eles sendo lançados no lago de fogo para toda a eternidade. Certo. E todos que, bem, a primeira parte, né, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. É isso aí, sim. Então não temos vida. Toda a vida vem de Deus. Certo. Cristo é esta vida. Isto é um resumo muito importante. Olha, Efésios 2, versículo 1. Sim. Que a pessoa sem Deus está morta em suas transgressões e pecados. É a primeira morte. Sim. Isto quer dizer que todas as pessoas neste mundo que já viveram e estão vivendo agora, Bem, não deveríamos dizer que estão vivendo agora. que não conhecem ao Senhor, eles já morreram espiritualmente. Certo. Você entendeu isso? Bem, elas nasceram assim. Nasceram desta maneira, sim. Nasceram mortas. Honestamente, esta é a ideia. Por isso que eles têm que nascer de novo. Sim. Então, para você entender isto, temos que abraçar a Cristo para sair desta morte, mas a pessoa que sai da morte, né, enquanto manter a sua fé, não há uma razão para se preocupar sobre a segunda morte. Certo? Certo. Não há nada... Não afeta o Filho de Deus. Exatamente. De maneira alguma. Certo. Mas a eternidade sem Deus é lançada no lago de fogo para toda a eternidade. E temos que deixar bem claro que todo indivíduo deve tomar a decisão por si mesmo de aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor. Você não pode tomar essa decisão para o seu filho, para sua filha, para os seus familiares, ou nascer numa família cristã. Isso não faz de você um crente. Exatamente. Todo indivíduo é responsável para responder ao amor de Deus em Cristo Jesus e aceitar o que ele fez por você. Então, o que você está dizendo é que a salvação é pessoal. Pessoal. Muito pessoal. E, infelizmente, o inimigo de nossas almas, ele inventou que Os pais trazem uma criança e aspergem água naquela criança e ela é salva. Ou como você disse antes, se alguém cumprimentar a mão do padre... Olha, isso tudo é externo. Isto não é algo externo que acontece, é interno. Através da nossa fé individual em Cristo, entregando o nosso coração para Cristo, você convida Jesus para o seu coração, para a sua vida. Isto é interno. O Espírito Santo trabalha internamente e é manifestado externamente. Né? O resto é tudo externo e não tem nenhum benefício para a sua vida espiritual.
Então, o grande engano é que se fizermos algumas coisas em algumas religiões ou cerimônias, que isto vai te salvar, que não salva. Você está dizendo que o batismo nas águas não salva ninguém? Não, não vai. Se unir a uma igreja não salva ninguém? Não, não vai. Até fazer a oração que nós oramos, se essa pessoa não acreditar, né, no programa anterior, não vai salvar a pessoa. Não, certo. Eu acho que se você tiver a mensagem clara da salvação que foi recebida e orar, vai ser difícil você não ser salvo. Porque a pessoa que faz isso, ela tem que abrir a sua boca, né, e sinceramente repetir, né, desejando que quer Deus, quer Jesus, que entre no seu coração e na sua vida, e ele vai fazer exatamente isso. Sim. Esta obra interna, novamente, é a marca do nascimento. Né, literalmente declara você ser escolhido do céu. É você querer dizer que este homem estava morto nas suas transgressões e pecados, tem que nascer do Espírito. E novamente, esta obra espiritual que eu mencionei no programa passado são 5 coisas. Um novo espírito, que se comunica com Deus, um novo coração que ama a Deus, um coração que se torna aplicável, e eu esqueci essa aqui de Jeremias 31. Olha, o código moral de Deus é implantado no coração deste crente nascido de novo. Então você tem um novo coração, né? Você tem uma alma que ama a Deus, mas antes você não amava a Deus, você não podia, você era inimigo de Deus. Aí você tem um espírito que agora se comunica com Deus, antes você não podia. Número 3, você tem um código moral, a lei de Deus, que é certo que é errado, que está implantado em você. Você tem um coração de carne, que é aplicável, né? É maleável. E em quinto, você tem a presença do Espírito Santo que vem para te guiar e te dirigir e te dar poder contra o pecado, poder contra a injustiça e poder para viver na justiça. Agora, isto são marcas do que é você ser nascido de novo. Isto é uma nova criação em Cristo Jesus. E você não pode se tornar isto, como o Jim disse aqui tão bem. Olha, e não ter uma mudança externa. Mas você não recebe isso só porque você diz algo ou anda para algum lugar internamente, cumprimenta alguém, ou se une a um clube, ou seja o que for. Deve haver um reconhecimento de si mesmo como pecador. Eu acho que isto é algo que eu vejo. Olha, eu vi na minha experiência. Você tem que saber que você precisa de um Salvador. Não é um conhecimento mental. Você tem que saber que você sabe que você sabe que você está perdido. E aí, quando você realmente estende a sua mão pela fé, e quando você faz isso, nos termos da nova aliança, na experiência de nascer de novo acontece, e você nunca mais será o mesmo. É impossível. Eu li uma história um tempo atrás de uma senhora no país do Paquistão, que é claro, era uma muçulmana, né? Aquele país todo é muçulmano, que entregou o coração para Cristo. O marido dela estava no governo e ela também. Eles tinham o direito da Constituição do Paquistão, sabe? A família estava no governo desde 1400. Pense nisto. De qualquer forma, ela e o marido dela se divorciaram e ele queria matá-la. Ela estava arrasada e ferida e ela até pensou em cometer suicídio. Foi ruim assim. E ela tentava ler o Alcorão e não provia nada para ela. E ela foi para o seu tio e perguntou a ele: você pode me encontrar uma Bíblia? E chegou ao coração dela isto: talvez existe algo na Bíblia para mim. E ele disse: por que você quer uma Bíblia? E ela disse: olha, não importa, me arrume uma Bíblia. Ele falou: sim, eu consigo. Então consegui uma Bíblia para ela. Não sei como ele conseguiu. E ela começou a ler a Bíblia. E as bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, etc, etc. E ela disse que um consolo entrou no coração dela, preencheu a vida dela. E ela foi para a cama e sonhou naquela noite que, lá do lado da cama dela, ela sonhou que havia um vaso muito valioso, né? Chamava um vaso muito precioso. E quando ela acordou, e ela olhou lá, e naquele mesmo lugar estava a Bíblia. E ela nunca disse como que ela
aceitou a Cristo, mas ela sabia no seu coração que ela havia aceitado a Jesus e ela sentiu que deveria ser batizada nas águas. Ela conhecia um missionário que não estava muito distante dela, e então ela dirigiu até lá. Tinha um Rolls Royce, sei lá o carro que ela tinha, e bateu na porta. O missionário, a esposa do missionário estava lá e pediu para ela entrar, e ela disse para ela: olha, eu entreguei meu coração para Cristo, eu quero ser batizada nas águas. E a mulher pensou que isto era uma armadilha, né? Estavam tentando, e isso é um medo muito real naquela parte do mundo. E ela disse: meu marido não está aqui, ele voltará daqui uma semana e tudo mais. E ela disse: bem, você sabe alguém que pode me batizar? Ela falou: não, eu não sei. E ela voltou, ficou do lado da cama e disse: Senhor, eu vou me batizar. Eu vou me auto-batizar. Olha, você fala no seu coração, sim, as coisas mudam. E ela havia aceitado a Cristo no seu coração. Eu não sei o que ela fez ou disse. Ela se vestiu, né, pôs um vestido bonito, não queria ser batizada em panos, e encheu a banheira, né, 2/3 de água, ou seja o que for, sentou na banheira e colocou a mão na cabeça dela, foi para trás. Ela havia lido que é a maneira que eles batizavam naquela banheira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ela se auto-batizou. Foi real? É claro que foi real. Sim. Claro que foi. E voltaremos daqui a pouco. Não saia daqui, aproveite esta oferta, você vai ficar feliz que você aproveitou. Acredito que nossos comentários vão te ajudar a entender a palavra de Deus como nenhuma outra coisa que você já leu. Quando eu digo comentário, pode parecer meio confuso. Alguém até diz: isso é só para pregadores. É para pregadores, mas é para qualquer pessoa que é salva, ama o Senhor Jesus Cristo e ama a palavra de Deus. Temos 38 volumes cobrindo todos os versículos na palavra de Deus. E o preço está pela metade. Geralmente o preço é $40, mas agora estamos vendendo por apenas $20. E queremos te dar uma cópia desse livro, A Mensagem da Cruz, com mais de 200 páginas, com cada comentário que você vai receber. Essa é uma oferta excelente, senhoras e senhores. Espero que você não perca tempo. Estamos de volta. A pequena ilustração que eu estava dando, então ela começou a ter reuniões de oração em sua casa, convidando quem queria vir. Muitos vieram, porque ela era uma pessoa muito importante na política lá, naquele país do Paquistão. E finalmente chegou a um lugar que o tio dela falou assim: eles vão te matar e você vai ter que sair daqui. E ela disse que se não fosse quem ela era, ela não poderia ter saído. Mas ela conseguiu então sair, e ela conseguiu uma passagem e veio para os Estados Unidos. E pelo que eu ouvi, alguns anos atrás, ela estava aqui nos Estados Unidos. Mas esta mulher, sozinha, sabia que ela era salva. Olha, não é simplesmente, sabe, algo assim, uma oração planejada ou uma atitude que você tem. Não. Mas é a experiência de nascer de novo que é a experiência mais gloriosa no mundo. Senhor. Talvez não seja, e eu fico meio reticente sobre isso, né? Talvez a pessoa, no momento da salvação, talvez ela não sinta nada, né? Não somos salvos por sentimentos, somos salvos pela fé. Mas, olha, durante algum momento na vida dela, ela vai sentir. Sim. Eu creio nisso. Irão sentir. Vocês concordam? Ah, sim. Sim. Você não pode olhar para as mecânicas do que acontece e não dizer que existe algo transformado sobre como uma pessoa se sente. E eu acho que provavelmente o testemunho de todo homem sentado aqui hoje, olha, se voltarmos para a nossa experiência da salvação,
como você descreveu, né? O peso que saiu de nossos ombros, talvez você não poderia nem descrever, mas este é o fato que você está bem com Deus. É isso você aí. não está mais em inimizade, o peso do pecado e a penalidade do pecado foi removido da sua vida e você sentiu. Olha, só a obediência do Senhor falando pra mim, sabe, naquela fila esperando pra comprar um bilhete lá do cinema que eu não comprei, só a obediência constituiu a salvação. Eu tinha 8 anos de idade, eu não sabia dizer, Senhor, me perdoe, ou seja o que for, mas eu obedeci aquilo que ele me disse para fazer. E eu sabia que eu estava salvo. Como eu disse, quando a minha mãe me perguntou onde você estava, por que você está em casa tão cedo, eu disse eu fui salvo. Eu sabia que eu tinha sido salvo. Olha, eu era uma criança, mas eu sabia. E Certo. eu sei mais ainda hoje. Sabe, até na minha vida eu fui salvo bem jovem, eu tinha 5 anos de idade. E eu me lembro do evento, eu me lembro acontecendo. E Fale para nós sobre isso. foi numa escola dominical, né? Na escola dominical, Você tinha 5 5 anos? anos de idade, na escola dominical. E Eu não sabia que alguém poderia ser salvo menos de 8 anos. você está aprendendo algo novo. É, tá Ele é de vendo? Nova York, né, irmão Swagart? Tá, deixa pra lá. Mas de qualquer forma. Olha, 5 anos de idade, eu fui salvo na escola dominical. E eu nunca vou esquecer. A minha tia Carol estava ensinando. E ela era uma professora substituta naquele dia. Não havia uma professora normal. E ela entregou, olha, o plano da salvação simplesmente. E eu, honestamente, eu não sei porquê, mas ela foi guiada pelo Espírito de Deus. E o Senhor começou a falar no seu coração, né, que ela recebeu aquilo? Sim, ele lidou. E ela explicou para mim que eu era um pecador e eu precisava aceitar a Cristo. E ela não fez assim, sabe? De uma maneira condenadora. Foi muito simples. E eu nunca vou esquecer. Eu aceitei a Cristo. Eu fiz a oração da salvação e não foi a oração que me salvou, mas foi uma fé simples. Mas eu me lembro que havia no meu espírito, eu senti, olha, eu posso descrever assim, havia uma paz, uma certeza que eu era salvo. É a melhor maneira que eu posso descrever. Havia uma paz, uma certeza. Peraí, ela chamou as pessoas pra frente, ou? Não, na verdade, Não olha, importa, mas... só haviam alguns de nós, 3 ou 4 de nós naquela classe. E era uma classe bem pequena lá embaixo da igreja. E então, domingo de manhã, os cultos estavam acontecendo. No culto dos adultos, estávamos tendo escola dominical. E ela ensinou uma lição. Eu não lembro aonde que foi a lição, mas ela, né, entregou o plano da salvação. Eu não me lembro honestamente o que os outros meninos fizeram. Eu só sei de mim que eu disse sim. Eu aceitei a Jesus e a melhor maneira que eu posso descrever é que houve aquela paz, aquela segurança. Mas ela orou Sim, ou algo fizemos assim? a oração do pecador, eu repeti com ela. E, novamente, houve aquela paz e segurança no meu coração. E, assim como você falou, que nunca te deixou, né, quando você tinha 8 anos, olha, nunca me deixou. Depois que eu tive 5 anos de idade, aceitei. Eu sabia, porque eu sabia que eu era salvo. Não havia só um conhecimento mental, mas não era isso, não. Eu sabia no meu coração. E porque, olha, eu era jovem, né? Quando você descreve alguém, quando você é jovem, pode soar meio tolo, mas eu me lembro, antes daquele momento, meu irmão mais velho, tentando me convencer que eu tinha que aceitar a Jesus, né? No meu coração. E eu pensando assim, na minha mente jovem, eu me lembro pensando assim, aceitar a Jesus? Eu nem sei quem é esse cara, né? Honestamente, eu me lembro pensar nisso, eu nem conheço esse cara. Se eu me encontrasse com ele, né? Eu estava pensando, se eu me encontrasse com ele, eu aceitaria. Mas eu estava totalmente, sabe? Eu dou risada agora, mas eu nunca vou esquecer aquele dia. O meu irmão mais velho estava correndo ao redor da mesa, dizendo que eu ia para o inferno, eu tinha que ser salvo e aceitar a Jesus. Eu estou pensando comigo mesmo, isso é ridículo, eu nem conheço este homem, né? Mas aquele dia,
na escola dominical, foi quando eu aceitei a Cristo e nunca me deixou. Realmente não é importante, mas que tipo de igreja que você ia? Era uma igreja batista. Tá. Igreja batista, onde meus avós iam, e Certo. do lado da minha mãe. Era a igreja batista de Phoenix, lá em Nova York. Né? Meia hora de distância de Syracuse, Nova York. Então esta foi sua tia ensinando? Minha tia Carol ensinando aquela classe. E ela era uma professora substituta. Ela não era a professora de escola dominical, mas eu nunca vou esquecer essa experiência. Bem, e o que você fez então? Sabe, você tem uma criança de 5 anos, que é muito jovem, e... Olha, eu acho que a minha bisneta, as duas, a Sam e a Abby, aceitaram o Senhor Jesus nesta idade Certo. também, seja o que for. Mas o que você fez depois? Sabe, peraí, deixa eu me interromper. Deixa eu pensar em um momento. O Lauren mencionou sobre quando ele foi salvo, ele amava a Bíblia, né? Ou seja o que for. Eu também, eu fui para a Bíblia. Eu levava uma Bíblia comigo para a escola. E não era tão grande quanto esta, mas eu podia ler, né, naqueles dias. E no intervalo, eu levava a minha Bíblia e lia. No almoço, eu levava a minha Bíblia e lia. Olha, todo intervalo, todo almoço, todo dia, eu amava a Bíblia. E eu lia a Bíblia em todo quanto é lugar. E eu perguntava algumas passagens para o meu pai, o que ele queria dizer e tudo mais. Mas olha, com um jovem de 8 anos, eu me apaixonei pela palavra de Deus. Certo. Como você mencionou também. E você? Bem, com 5 anos de idade eu ainda tinha que aprender a ler. É então, verdade. Não era como se eu começasse a ler automaticamente, mas quando eu aprendi a ler, sim, eu amava a palavra de Deus. Bem, não necessariamente ler a Bíblia, mas havia assim uma mudança que aconteceu na sua vida naquela idade? Novamente, a melhor maneira que eu posso descrever é que havia uma paz, uma segurança, que eu conhecia Jesus e que ele tinha me salvado. E crescendo, né? Crescendo num lar cristão. Bem, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas os meus pais se divorciaram quando eu tinha 3 anos de idade. E a minha mãe recasou quando eu tinha 6. E eu tinha um irmão mais velho de 6 anos. Mas a casa que... Olha, nossa casa se tornou... Olha, sem ser muito específico, né? Haviam algumas coisas que aconteceram que o meu irmão ficou nervoso, se afastou de Deus. E, eventualmente, ele foi embora de casa com 15 anos e se tornou um testemunha de Jeová. Mas ele, realmente, ele ficou magoado, coisas aconteceram e... Foi um tipo de religião que afasta as pessoas de Cristo. E o meu irmão mais velho, novamente, ele se desviou de Cristo completamente e se tornou um testemunha de Jeová, né? Que é uma mentira, é uma seita. O meu irmão mais novo, né? Meio-irmão, que foi criado na minha casa também, e ele, olha, sem ser muito específico, ele foi exposto ao mesmo tipo de religiosidade. Eles ainda estão lá? Sim, por muito tempo. O meu irmão mais novo, né, criado no mesmo lar, que é 8 anos mais novo do que eu, ele, na verdade, somente Deus conhece o seu coração, mas pelo fruto de sua vida, ele, podemos dizer que ele é um agnóstico. Ele não quer nada a ver com Deus, de maneira alguma. Deixa eu te É um perguntar. milagre. Quando eu penso sobre a minha própria vida, é um milagre que eu ainda sou salvo. Deixa eu te fazer uma pergunta. 5 anos de idade. Você entregou seu coração para Jesus e é óbvio que você realmente entregou. E se o Espírito de Deus tivesse lidado com você, como ele lidou com você, e você tivesse dito não ao invés de sim, e você se afastasse, fosse morto no acidente de carro, com 5 anos de idade, você ia para o inferno? Essa é uma pergunta difícil, viu? Olha, tudo tem a ver com aquilo que nós falamos, né? A idade de prestação de contas. Olha, a pergunta pode ser, bem, se uma criança de 5 anos pode ser salva, então sabe o bastante sobre a salvação, né? Para ser salvo, então uma criança de 5 anos pode conhecer bastante da salvação para ir para o inferno. Para estar perdido. Eu acho que somente Deus, no final das contas, sabe esse momento em que o indivíduo encontra essa idade de prestação de contas. Verdade, verdade. Mas
do momento que o Espírito Santo começa a lidar com a pessoa, ela é responsável. Sim. Eu acho, pela sua própria vida. Como você disse, o Senhor é quem Sim. vai julgar. Né? Eu não tenho que julgar ninguém. Ele julga. Obrigado por estar conosco. Esteja conectado para esta oferta. Não perca o próximo programa.